Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e já tem um bom tempo que eu não faço uma análise de fechamento, né? Pra gente ver ali como é que tá a semana, o que que os gráficos estão fazendo, quais são as oportunidades que a gente tem. Então hoje eu vou fechar aqui a semana, né, com esse vídeo de fechamento, para a gente ter uma noção aí do que pode estar acontecendo no mercado para as próximas semanas, beleza? Se você estiver chegando no canal agora, dá uma olhada no guia de setups, que é uma playlist que tem aqui com diversos setups para você testar. Tem o curso de análise técnica gratuito, que ele é bem direto ao ponto, tá? Ele não é muito teoria, ele é muito mais voltado para a parte prática do trade. É uma teoria, sim, mas é mais voltado para a prática. E tem a parte de dicas de trade também, enfim, tem bastante coisa aí para você aproveitar. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo que você pode usar, pode ajudar você a aprender, etc, etc. Se você gostar, compartilha ele com outras pessoas. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aí nos comentários. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Tem mais de 30 modelos, eu tenho certeza que tem algum que você vai gostar e tem desconto para vocês também. É só dar uma olhada aí. Bom, vamos dar uma olhada então, né, em como que está aqui a semana. Primeiro, dólar futuro. A gente tem uma queda bem expressiva do dólar, né? Tá aí até o momento ainda aberto a 5,37 mais ou menos. É uma alta muito grande nos últimos, vamos lá, nos últimos 5 dias, né? E vamos começar a traçar aqui algumas linhas que façam sentido para a gente. Para você que não está acostumado ainda, normalmente esse estudo aqui eu faço ele de uma forma um pouco mais discricionária, né? Um pouco menos objetiva, como são os vídeos aqui de forma geral. Mas é porque o intuito aqui é te ajudar a se acostumar com um outro tipo de leitura do mercado, tá? Se você não conhece essa figura, isso aqui é uma cunha, não é uma cunha muito poderosa, mas essa cunha ela traz como alvo primeiro esse fundo aqui, né, do Candle 179, que é o fundo do dia 16, 17 ou algo assim. Vamos ver aqui, ó. Seria mais ou menos esse fundo aqui em 5,24 e depois, né, claro, a gente tem essa zona de suporte aqui e tem o outro fundo aqui que é o alvo da cunha, seria em 4,84. Eu acho bem improvável esse alvo, mas bom, é o alvo de uma cunha, beleza? É válido lembrar que o mercado está aqui bem lateral nesse período, tá? Desde esse ponto aqui até aqui em cima. Então isso aqui é uma zona de congestão ainda. Qualquer valor dito aqui é pura especulação. Então eu só quero mostrar para você como que eu faço para poder dar uma analisada, principalmente gráfico diário e semanal, porque eu gosto de trabalhar muito com preço de fechamento, tá? Então eu vou aqui bem mais direto ao ponto. A gente já viu aqui o dólar futuro, vamos ver como é que está o Ibov. Então, Ibov está se mantendo ali na zona dos 100k, certo? A gente teve esse movimento aqui, então ele já rompeu esse canal aqui, definiu um suporte aqui no nível de 93 e agora a gente tem então esse topo aqui, né, como próxima resistência, e agora teria que aguardar algum tipo de recuo para poder ver o que o mercado vai fazer. Então, no momento, a gente ainda está em um possível range ou congestão, e se você seguir só pela média, é uma tendência de alta, a média está virando para cima, então você pode considerar que a partir de agora ele venha fazer um outro movimento de alta, tá vendo? Ó? Os movimentos vermelhos são curtos, os brancos são longos, os vermelhos são curtos e os brancos são longos. Então ele começou a fazer um movimento branco aqui de alta, deu uma pequena retraída, rompeu, então a gente poderia esperar para um movimento mais longo de alta, beleza? E agora eu vou olhar os ativos aqui, né, pela ordem de 12 meses. Quais são os ativos que mais cresceram nos últimos 12 meses e o que eles estão fazendo? Esses daqui são os 20 ativos com maior volume de negociação do Ibov, tá? Então só para você que estivesse perguntando, vamos lá. VEG, longo movimento branco, curto movimento vermelho, longo movimento branco. Isso faz então com que a gente tenha ainda, né, nesse período aqui, vamos voltar aqui, nesse período aqui uma forte tendência de alta, a gente ainda está no fundo desse canalzinho aqui, poderia considerar isso daqui como uma cunha também, mas é VEG, então no momento isso é improvável. O que a gente pode olhar é que o movimento ainda é de alta. Se eu colocar o meu gráfico de candle, ele está fazendo um pequeno pullback aqui, né, nesse gráfico diário,
para poder voltar mais ou menos nessa zona aqui de média, o que já é meio improvável. Por quê? O ponto mais importante de compra seria aqui. Ele chegou perto e já começou a ser rejeitado e a subir, sendo sustentado pela média de 20. Chegou perto do topo anterior, né? Chegou até a abrir com um gap forte aqui e está fazendo esse pequeno candle aqui. A gente percebe pelo MACD que o momentum é de alta, então ele tende a seguir em alta enquanto ele fizer barrinhas cada vez mais altas aqui. Então eu aguardaria por oportunidades na compra, sendo que esse próprio candlezinho branco aqui, para mim, já daria uma oportunidade de compra, beleza? Magazine Luiza. Magazine Luiza linda ainda, né? Então a gente tem aqui, vamos lá, gráfico de linha, a gente tem aqui esse pequeno movimento que foi feito, já foi rompido, está voltando. O nosso topo anterior rompido foi esse daqui, né, com base em fechamentos. A gente tem então que o preço chegou ali, né, abriu com gap, né, ontem, hoje ele já abriu, caiu, voltou e está subindo e fechando positivo. Então isso daqui poderia dar uma oportunidade de movimentos de alta mais expressivos, tá? E aí daria para a gente um possível movimento aqui, que seria isso aqui, daqui para o fechamento, para cá, em 100% aqui, ou para quem quer um movimento um pouco mais longo, em 1618 aqui, né, 31,24. Mas o alvo principal seria aqui em 28,73. Então, o pessoal que tiver comprado aí poderia considerar, né, de repente, uma realização parcial ou algo do tipo. Lembrando que nada disso aqui é call, tá? É só um estudo mesmo para poder auxiliar vocês aí a se acostumarem como fazer leitura do mercado, né, para quem está começando principalmente. Rente 3 continua subindo, longa tendência de alta, ó, longos movimentos brancos, curtos vermelhos, brancos longos. Então, a gente esperaria agora um recuo, certo? A gente já tem aqui o topo anterior rompido, que para mim é esse daqui. Aqui, fechamento, maior fechamento, ele rompe e agora o ideal seria ele fazer um recuozinho pequeno aqui, fazendo esse recuo para poder dar uma entrada aqui, e isso daria um movimento bem mais expressivo, que seria desse fechamento para esse, digamos aqui, em 100% do movimento, tá? Então um pequeno candle aqui poderia dar para a gente uma movimentação bem interessante de compra. Eu não gosto muito de traçar por máximas e mínimas sempre, tá? O que daria um movimento um pouco maior. Eu acho que é um pouco mais seguro traçar só pelos fechamentos mesmo. NTCO3, bom, ela ficou bem lateral aqui, né, por um tempo, não muito lateral, mas ela veio fazendo esse movimento de queda pequena, né, foi um movimento bem curto de queda aqui, os fundos aqui também, e aí a gente tem então um topo aqui, e tem que esperar para poder fazer alguma coisa no momento não está interessante, porque para mim ela ainda está lateral. Tá? Então, ficar no meio dessa lateralização aqui operando não faz muito sentido. Vale está em movimentação de alta, rompeu toda essa zona de congestão aqui. Ó, pode ajeitar aqui para vocês verem. A zona de congestão era mais ou menos daqui até aqui. Vamos colocar entre máximas e mínimas. Aqui, seria mais ou menos isso aqui a zona de congestão de movimentação. Tá? De fechamento já seria a partir desse ponto aqui e aqui. Então isso daqui seria uma zona de congestão. Vou colocar novamente no gráfico de linha, tá vendo? Ele fica batendo e quicando ali. E agora rompeu, chegou perto da próxima resistência, voltou no suporte e está ali. Agora já, na minha opinião, um pouco esticado demais para poder comprar. Aqui, tá bom? Então não é um movimento muito interessante de compra. Eu não faria nada em Vale no momento. SUSB. A SUSB foi a que subiu 35% nos últimos 12 meses até o momento, então ela está aqui lateral também, beleza? Ó, consegue ver? Topo, vamos marcar aqui gráfico de linha para se acostumar. Então, ó, topo, ele chegou a fazer um pequeno rompimento falso. O que é o rompimento falso na minha visão? É quando ele fecha acima de uma zona de congestão, como foi aqui, e de repente logo em seguida ele fecha abaixo, tá? Não é uma violação, eu chamo de rompimento falso porque como eu estou olhando só os fechamentos, eu só estou me baseando por fechamentos, ok? Então no momento que a gente pode esperar uma lateralização, que SUSB volte aqui embaixo por volta de 45 e pouco, e aqui seria um bom local para poder fazer compras, beleza?
Já passamos pelo dólar. GNDI. Então vamos ver. Novamente, tivemos longos movimentos brancos, curtos vermelhos, brancos, curto vermelho, branco, e aí dá uma lateralizada, beleza. Vamos marcar aqui a zona de suporte, tá? Vamos marcar aqui em cima zona de resistência. A resistência mais forte seria aqui. Esse daqui, que ele fez mais de 2 vezes, né? 1, 2 para mim já é resistência, isso aqui é uma violação e é um rompimento falso. Então ele volta e bate lá no fundo, que foi exatamente o que eu falei que eu estava esperando para Susby, certo? Ele vem aqui, topinho, topinho, tocou basicamente 2 vezes, fechou acima, volta e cai e vem aqui embaixo de novo, né? O que eu espero. Então, GNDI fez isso aqui atrás. E aí voltou, caiu e agora está subindo. Só que nesse caso a gente já tem a média bem lá embaixo, o preço já deu uma boa afastada. Vamos dar uma olhada nos candles, olha o que ele está fazendo. Candle de força, candle de dúvida, candle de força de alta. Então se ele voltar a cair aqui, o MACD está em um bom momento de alta, né? A gente esperaria por mais um movimento de alta ali, né? Mais um candle de recuo para poder tentar capturar um movimento de alta com alvo mínimo aqui no próprio topo anterior. Lembrando que no momento ela não está em tendência, então se você não se sente confortável em operativo lateral, ignora. B3SA3, que também fez essa descida aqui, né, com mais cautela, digamos assim. Então fez todo esse movimento. Vou traçar aqui também, ó, baseado aqui nos fundos. E agora a gente tem então as nossas próximas zonas de resistências. Começa daqui sendo uma resistência bem importante. E a próxima é essa daqui, sendo a resistência aqui, se eu não me engano, é topo histórico, né? Isso aí, topo histórico lá em 66,53. Lembrando que pelo nosso movimento de média, cores da média, deixa eu mover aqui, ó, longo movimento branco, curto movimento vermelho, né? Ele demorou em tempo, mas o preço não caiu muito. Então, agora que ele voltou a ficar branco, a gente já pode começar a esperar por um longo movimento branco de novo. Mudando então para o gráfico de candle, agora que ele fez isso aqui, qualquer sinal aqui, como um inside bar, um David Landry ou algo do tipo, seria muito interessante. Seria melhor ainda se ele viesse a romper aqui em cima, voltasse para retestar, deixasse um candle aqui para a gente poder tentar entrar mais ou menos nesse nível aqui, com um stop bem curto e um alvo longo, beleza? Então fica esse estudo aí para pensar em quem está pensando em investir em B3SA3 ou para poder fazer os estudos, seria bem interessante. RADL3, então ela passa por um movimento, né? Aqui ela fez um movimento bem direcional, bem bonito, e agora está um pouco mais congestionado. Fez a queda, alta, queda, e aí a gente percebe muita volatilidade nesse meio aqui. E quando ela chegou nesse ponto aqui de grande volatilidade, que a gente vê muito pavio e muito candle de indefinição, ela caiu até aqui esses dias e foi rejeitada com muita vontade, chegando até as médias. Então, para mim, isso daqui é um movimento mais lateral, tá? Traçando pelo fechamento. Então, movimento lateral aqui, com fundo aqui. E aí, o mais interessante seria esperar ele chegar aqui embaixo para poder comprar. Nesse momento, osciladores ajudariam bastante. Ó, ele já entrou sobrecomprado ali. Se ele voltar aqui embaixo, é uma oportunidade realmente boa, beleza? Deixa eu voltar para o meu MACD. Próximo é QTL. Então, ó, é QTL, que bonito. Longo movimento branco, longo movimento vermelho, porém, ele é longo de tempo, certo? A gente percebe aqui, ó, que esse movimento branco aqui de 40% de alta, né, aqui da média, quando a média vira até aqui, 40% de alta, ele levou 57 dias. Esse movimento aqui de 16% de baixa levou 61 dias. Então ele foi longo em tempo, mas isso mostra que a gente está em um ativo que talvez tenha uma força de alta maior daqui para frente. Então no momento em que ele fizer um recuo aqui, me interessa comprar, tá bom? Eu acho que você deveria dar uma olhada assim também. A gente tem aqui um suporte, né? Nessa zona aqui foi suporte, agora vai ser uma resistência quando chegar ali, mas se ele chegar aqui e recuar, ele tem mais força ainda para subir, romper e bater então no topo histórico, beleza? Eu tenho aqui QTL, Bob já foi, índice futuro não faz sentido. Lojas Renner, bom, Lojas Renner está lateral. Aqui, vamos ver, ó, último fechamento, gráfico de linha, aqui, então, ó, fechamentos aqui, beleza. Meus outros fechamentos mais baixos foram aqui, vamos chamar isso aqui de violação. Ele violou, subiu, volta,
né? Rompimento falso. Vamos até descer um pouco mais aqui, que tem essa zona aqui também. Beleza. Então aqui ele está bem lateral, não tem muito o que fazer. Nesse momento é quando a gente ignora vermelho e branco, tá vendo? Longo movimento vermelho, curto branco, curto vermelho, vai ficar nisso aí muito tempo. Então o mais interessante é procurar por venda por aqui, compra por aqui. Não tem muito interesse em Vivid no momento, em Vivid, em lojas Renner. E agora a gente tem Vivid. O que Vivid está fazendo? No momento, para mim, isso aqui pode ser considerado um canal de baixa, beleza? Ó, aqui, um canal de baixa. Chegando no fundo desse canal, a gente poderia procurar por um cenário de sobrecompra, aliás, de sobrevenda, perdão, de sobrevenda. Então, ele chegando aqui embaixo, chegando abaixo de 20, a gente já consegue perceber nesse momento uma divergência no estocástico, tá vendo? Então, aqui, ó, estocástico está subindo e o preço aqui está caindo. A gente compara os fundos. Então, fundos mais baixos, fundo mais alto no estocástico, fundo mais baixo aqui, tá? No caso aqui, ainda nem seria esse último fundo, seria esse último fundo aqui. Então, a gente pode esperar por um pequeno movimento de virada aqui para cima, virada de média, talvez. Vamos ver, né? Aqui não tem muito o que fazer, não tem muito o que olhar. Não é um bom ativo para investimento a longo prazo enquanto estiver nesse cenário, tá? Virou para branco, tá bonito, a gente já pode começar a considerar novamente. Próximo, raio 3. Raio 3, então, vira para branco, né? Depois de um longo movimento vermelho, ele vira para branco. E aí ele está dizendo para a gente que tem uma zona muito forte de congestão aqui em cima, né? Nessa zona aqui. Vamos mudar aqui, ó. Nessa zona aqui. E quando ele chegar aqui em cima, é a hora de vender, tá? Então, se você está esperando por um momento de compra, a gente está vendo o estocástico bem sobrecomprado aqui, então, de repente, não é hora de comprar, seria legal esperar ele dar uma recuada, e junto com essa recuada viria um candlezinho de queda. E aí, ele fazendo um outro candle curto aqui, a gente já tá, ó, pivô, tá vendo? O que o preço fez? Movimento de alta, fez um topo, marcou fundo, veio e rompeu o topo anterior. Agora ele está voltando e retestando esse topo. Um rompimento dessa máxima pode gerar uma entrada bem interessante com um alvo que seja esse movimento. Vamos lá. O movimento baseado nos preços de fechamento. Aqui, vamos pegar o gráfico de linha. Preço de fechamento. Aqui. Eita! Cadê? Aqui. Fechamento daqui para cá, vou colocar ele na média, tá? Só para que a gente não tenha o fechamento ali ainda. Então isso daqui seria interessante se ele viesse na média, mas se ele fechar aqui, isso daria um alvo então de 8,3% para um stop de mais ou menos 4%, basicamente um 2 para 1, né? Então fica bem interessante nesse caso. E se ele por acaso resumir uma movimentação de alta, temos topos aqui que vão fazer com que seja muito mais difícil de ser rompido em linha reta, beleza? Então é um ativo um pouco mais congestionado no momento. Temos então JBSS3, que está fazendo movimentos bem longos, né? Pernada forte, pernada forte, pernada forte, pernada forte. Então, traçando aqui, vamos lá, gráfico de linha, aqui, a gente conecta esses três topos aqui. Esses fundos aqui, eles meio que estão fazendo uma sanfona e a gente começa a perceber uma diferença entre o MACD aqui também, apontando uma pequena divergência. Não está em divergência não, está em convergência. Então, no momento aqui, né, a gente só poderia se basear para quem gosta do estocástico. O estocástico acabou de virar para cima e o topo está bem lá em cima. Então, teria que dar uma olhada, né, em pequenas oportunidades de compra aqui, como o Trap, como esse Inside Bar aqui que já foi, né, o 211 aqui, esse Inside Bar que já foi, ou em algum tipo de modelo que sirva para quem gosta de operar compras de fundo, beleza? Tem muitos deles por aí, inclusive o IFR2, que nesse ativo não é um dos melhores, mas é um setup para poder comprar fundos também com alvos curtos. Vamos lá. Ambev ela é basicamente historicamente lateral, não tem muito o que ver. Vamos colocar então no gráfico de linha, aqui, isso aqui. Eu vou traçar isso aqui como um triangulão, um mega triangulão. E aqui não tem muito o que fazer também, né? Deixa eu tirar essa linha aqui. Ambev já está deixando aqui um sinalzinho de possível venda, só que ele está no meio do movimento.
Então não é interessante, porque qualquer movimento aqui tem a probabilidade basicamente mesma de ir ou para cima ou para baixo, que a gente está no meio de um triângulo, certo? Então se ele está aqui em cima, a probabilidade maior é que dê uma queda. Se ele está aqui embaixo, a probabilidade maior é que dê alguma alta. Ou, como nesse caso, né, a média branca sobe, chegou perto da média, a probabilidade maior é de que venha a subir. Mas como ele já vazou para baixo, para cima e está deixando um candle aqui que normalmente significa indecisão ou um pouco mais de pressão de venda, não é interessante tomar uma posição ali. Itaúsa há bastante tempo no grupo, eu notifiquei que eu fiz essa compra aqui no rompimento desse candle aqui, certo? Essa entrada eu vou colocar ela aqui só para vocês verem, foi uma entrada aqui. O stop dessa entrada era de mais ou menos 2,5%, né? 2% aqui em média. E o meu alvo de Itaúsa está em 20%. Que seria, então, vamos colocar aqui um risco-retorno. Aqui, vamos lá. Risco-retorno, né? Essa ferramenta aqui ele calcula o retorno sobre o risco, então linha de objetivo. Se eu colocar ele 4, 5 vezes e aplicar, ó, estou tentando buscar 9,50%. 9, mais ou menos isso daqui, tá? A minha série está em 10,42, se eu não me engano. 10,42? Não, mentira, acho que é 10,74. 10,74 aqui é a minha saída, 10,74 por aqui. Então estou pegando aqui mais ou menos 10, 11 de risco-retorno, né? A minha entrada foi aqui em 8,90 e, se eu não me engano, foi exatamente 8,93, foi a entrada, é isso aí. E o alvo é lá em cima. Maurício, de onde que você tirou essa análise? Desse padrão de comportamento de que toda vez que o estocástico chega abaixo de 20, ele normalmente marca um fundo e sobe 20% pelo gráfico semanal. Estocástico abaixo de 20 marca um fundo, sobe 20 e tantos por cento. Estocástico abaixo de 20 marca um fundo, sobe 23%, 22%. Estocástico abaixo de 20, quando ele marca o fundo, ele faz uma movimentação de até aqui 40 e poucos por cento. Então eu entendi que se ele está marcando esse fundo aqui e por acaso nesse momento eu estivesse vendo ele fazendo esse fundo aqui ou esse fundo aqui, nesse momento em que eu estava, que ele provavelmente subiria 20%, beleza? Então eu estou ali ainda, estou comprado, segurei essa queda aqui, nada demais. E aí agora estou esperando para subir. Por que nada demais? Eu poderia ter realizado aqui com 10% de lucro? Poderia, mas meu alvo era 20%, então estou seguindo a estratégia, beleza? YouTube, mesma movimentação de Itaúsa, no momento que a gente traça essa linha aqui, para mim seria mais ou menos isso, tá? Então ele já está retestando aqui e não tem muito mais o que fazer, agora é ficar esperando. Vamos colocar um gráfico diário aqui. Tá? Temos fortes linhas de suporte e resistência aqui no momento, inclusive onde ele bateu aqui. Petro 4. Petro 4, então, no momento estamos um pouco mais de queda, né? Mais ó, longo movimento branco, curto movimento vermelho, só que está vermelho de novo. A gente precisa esperar ele virar e de preferência romper essa resistência aqui. Não tem muito mais o que fazer. BBDC, estamos brancos, isso daqui se torna um pouco interessante para quem está pensando em comprar, porque isso daqui é um padrão Shark, é um inside bar dentro de um inside bar. Então isso daqui daria um alvo bem interessante para quem gosta desse sistema, assim como eu gosto muito do sistema de risco-retorno. Você poderia ter um alvo aqui de 2 vezes essa amplitude, certo? Então seria um risco de 1,64% para um alvo de 9,14%. Para quem se interessa aí, né, por esse tipo de estudo, esse tipo de movimentação. E por último, BBAS3, temos um gráfico branco aqui, temos um fundo por aqui, vamos marcar então com um gráfico de linha, temos um fundo ali, temos aqui, vamos chamar isso aqui de congestão, porque não está nítido, né? O movimento não está claro. Mas no momento a média ficou branca, dizendo que a negociação está ficando cada vez em média maior. O estocástico está bem sobrecomprado aqui, então é interessante. O MACD já começou a dizer que, olha, talvez a gente comece a virar essa movimentação para cima aqui, senão é um recuo para queda, mas eu acredito mais em movimentação de alta. Eu sempre analiso o mercado gráfico diário e semanal com uma perspectiva de compra, beleza? Então eu estaria interessado em comprar isso aqui no momento em que ele me der um sinal mais interessante. Isso aqui até é um sinal interessante. E aí, nesse caso aqui, eu buscaria um alvo curto de 2 para 1.
beleza? Se arrisco aí de 2% mais ou menos para tentar buscar 4% em cima do risco corrido, beleza? Bom, galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você que esteja aí de repente começando e tendo dificuldade em analisar o mercado, esse vídeo consiga te ajudar em alguma coisa. Você que está aí em dúvida sobre o que fazer, eu espero que ele te ajude também, te auxilie aí de repente a tomar decisão ou pelo menos a não entrar em alguma coisa. Lembrando que são só estudos, não é call, tá? Então são apenas estudos, até porque eu mesmo não estou entrando nessas posições, porque meu capital já está todo alocado. E então é isso, agora é só esperar e vamos ver o que semana que vem vai reservar pra gente. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!